Obrigado. Senhor presidente, prezados colegas, deputados e deputadas, povo que nos assiste à nossa TV, nós queremos, com muito prazer, registrar a presença do Colégio Passionista, lá da terra de Marcelo Santos, nosso Jardim América, e Cariacica, naturalmente, professor Adriano Belo Barbosa. Nosso abraço à escola que está aqui, que venha sempre. Como tem feito sempre no nosso mandato, alertar as pessoas para as doenças que podem ser controladas, doenças que podem ser evitadas, as doenças que não precisam nem acometer as pessoas, desde que as pessoas possam fazer a prevenção. E nós, brasileiros, não temos muito hábito de fazer prevenção. Isso é claro que a maioria das vacinas evitam muitas doenças. A alimentação saudável evita muita doença. Nós temos dois grandes males na alimentação, que é o açúcar e o sal. Então, não se falando no álcool, que também é uma alimentação, mas que naturalmente faz mal às pessoas. Então é preciso que a gente possa controlar evitar essas doenças. O 11 de abril, hoje, é o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Então, quando a gente cria aqui o dia, ainda agora há pouco falava com um jornalista, ele me cobrava por que eu tenho algumas leis que falam do dia ou da semana. Semana do rim, por que é isso? É para que nós possamos discutir e evitar as doenças renais. Isso foi inspirado até no Dr. Lauro Vasconcelos, que é uma autoridade em doença renal e transplante aqui no nosso estado, ali do Hospital das Clínicas. Devo lembrar também da importância da doação de órgãos. E gostaria até de falar para os alunos, doação de órgão é importante, conversa com a família, doação de órgão. Olha que no Hospital das Clínicas, há cerca de 17 anos atrás, nasceu uma menina sem os dois rins. Quando você vê uma criança com agenesia de 2 rins, isso é incompatível com a vida, vai morrer. Mas acontece que lá, o que o doutor Lauro fez? Foi fazendo hemodiálise nessa criança. Quando ela adquiriu o peso que pudesse fazer o transplante renal, foi feito o transplante renal. Essa moça hoje tem 17 para 18 anos e já vai entrar na faculdade. Então, na verdade, nós falamos nesse dia dessas doenças para chamar a atenção da população. E hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Ali nós estamos mostrando ali o nosso querido Márcio Galveia, que é o presidente da Associação de Parkinson aqui do Espírito Santo. E ele também é um acometido dessa doença de Parkinson. Eu vou ler um pequeno trecho aqui. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e que não tem cura, causada pela falta de dopamina, neurotransmissor responsável, entre outras funções, pelo controle dos movimentos, pela memória e pela sensação de prazer. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 1% da população acima de 65 anos de idade tem a doença. No Brasil, a estimativa é de que ela acomete 200 mil pessoas. Apesar da doença, de começar a se manifestar majoritariamente por volta dos 50 anos, há casos raríssimos de pacientes diagnosticados com 20 anos de idade. Peço até ao meu querido deputado Amaro Neto, que possa também lá no seu canal de TV, falar alguma coisa sobre a doença de Parkinson, que hoje é o Dia Mundial da Doença de Parkinson.
O quadro clínico que começa a aparecer na doença de Parkinson, tremores enquanto você está em repouso. Você está em repouso, está parado, bota a mão assim, você está tremendo. Então, isso é um sinal da doença de Parkinson. Rigidez muscular, quer dizer, falta de movimentos, que você comanda os movimentos. Lentidão nos movimentos. Você passa a ter rigidez muscular, naturalmente você tem lentidão nos seus movimentos. Dificuldade em realizar movimentos repetitivos. Então você tem essa dificuldade também. Alterações no equilíbrio quando em movimento. Bom, isso aqui é queda. Muita gente não entende porque vai andando num lugar normal e de repente cai. Isso é um sinal também de doença de Parkinson. Eu sou autor do projeto de lei que eu encaminhei em 2014, que declara de utilidade pública a Associação Capixaba de Parkinson. E durante o primeiro congresso sobre a doença de Parkinson no estado do Espírito Santo, fomos homenageados com o prêmio Superação Parkinson pelo presidente da Associação Capixaba de Parkinson, o senhor Márcio Galveia, conforme está ali no telão. Muito bem. Quando a gente cria esses dias, quando a gente faz o título de utilidade pública, é para que essas ONGs elas possam ter uma atenção melhor do poder público. Ontem, na Comissão de Saúde, nós recebemos uma visita, eu, deputado Almir, deputada Eliana Dadalto, da Poliana Paraguaçu. Ela é tesoureira da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas. Ela não é presidente, ela é tesoureira. Presidente é Carlos Cavaco, ela foi presidente. Então, e ela falou, ela tem um menino, Felipe, 14 anos, que virou meu amiguinho, e que ela falava ontem, eu peço socorro ao poder público. Por quê? Porque tem criança que tem 5 anos esperando um laudo de um neuropediatra para poder ter os benefícios que a lei confere a essas crianças. Não é só criança não, a essas pessoas. Então eu estou encaminhando, a Comissão de Saúde está encaminhando ao secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, uma solicitação para ver se essas crianças podem ser atendidas no IMABA, em Vila Velha, uma vez que foi inaugurado 10 leitos de psiquiatria infantil naquele hospital lá de Vila Velha. Então, quando a gente faz esse movimento, é para mostrar que isso existe e que nós precisamos de, naturalmente, dar atenção a essas pessoas. Com relação ao terceiro setor, eu desculpa falar na primeira pessoa, mas eu criei a frente parlamentar no terceiro setor aqui. Nunca se falou no terceiro setor. O terceiro setor são todas essas ONGs, a PAI, Pestalozzi, Espenha, Instituto Luiz Braille, Unicep, lá de Vila Velha, União do Cego, porque esse povo movimenta 5% do PIB brasileiro. 5% do PIB brasileiro é movimentado pelo terceiro setor. Se o terceiro setor fosse uma nação, deputado Teodorico Ferraz, e que Vossa Excelência fez um trabalho muito bom com a ex-prefeita, hoje deputada Norma Ayub, lá em Itapemirim, lá em Cachoeiro também, com relação ao terceiro setor. Eu quero registrar isso, a importância de olhar para o terceiro setor. Se fosse uma nação, seria a 8ª economia do mundo, 5% do PIB, e é preciso que o poder público olhe mais para essas pessoas que estão muito desvalidas. A PAI, por exemplo, em Vila Velha, que eu conheço bem, tem 400 a 500 matriculados, entre síndrome de Down e entre autista, mas tem 150 na fila esperando por uma vaga. Então, falar sobre síndrome de Down, eu falei também dia 21 de março é o dia da síndrome de Down. Por quê 21 de março? Por causa da trissomia 21. É bom falar isso para os alunos, trissomia 21, que faltou um par
e são 22 pares masculino e feminino, faltou um par, ficou trissomia 21 de março. A gente lembra desse dia para fortalecer cada vez mais a atenção com relação à síndrome de Down. Muito obrigado. A palavra ao deputado Rafael Favato. Havendo declinado, com a palavra a deputada Eliana Adalto. Havendo declinado, com a palavra a deputada Anivaldo dos Anjos, que também declina. Com a palavra o deputado Eric Musto, também declinou. Com a palavra o deputado Ismael de Almeida. Você foi chamado, estava fora. Senhor presidente Anivaldo dos Anjos, nosso colega de partido do PSD, meus colegas deputados e deputadas, aqueles que nos assistem, de uma maneira especial nós queremos saudar aqui a Defensoria Pública do nosso Estado, aqui representado por um grupo expressivo, parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês desenvolvem, como já foi dito aqui, todos nós sabemos disso, e digo a vocês que assim que esse projeto vier aqui para a Assembleia, nós vamos analisar com bastante carinho a situação de vocês. Parabéns por estarem aqui hoje nessa casa de lei, casa de vocês. Senhor presidente, caros colegas, nós vamos tratar do assunto que sempre que eu tenho oportunidade, vou voltar a comentar isso, que é a nossa bandeira, desde que nós entramos na vida pública, temos trabalhado nessa questão, que é a minha preocupação com a família. Não poderia deixar de comentar o que está acontecendo. É muito triste ver como a família tem sofrido ataques cruéis, terríveis. O que vemos é uma ação orquestrada, podemos dizer, combinada, orquestrada, para derrubar as colunas que sustentam essa instituição tão importante que é a família. Todos vocês sabem disso. Como é importante para todos, principalmente as nossas crianças, ter conhecimento do que significa a família. Sempre digo aqui que a família é o nosso maior tesouro, é o nosso maior patrimônio que nós temos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Posso citar alguns exemplos que está acontecendo, né? O que mais tem me preocupado, eu notei aqui alguns pontos, queria passar para vocês rapidamente. Primeiro, a banalização do casamento. Estão banalizando o casamento. Aí alguns podem até me questionar, mas para mim é isso mesmo, é só ver o que está se passando na mídia, nas novelas, o que está acontecendo. Nós não vamos entrar em muito detalhe, mas é uma verdadeira banalização. Há pouco tempo eu estive no Tribunal de Justiça, conversando lá com o presidente. O nosso tribunal tem realizado algumas vezes mutirão para divórcio. Olha só se isso pode acontecer dentro de um tribunal, fazer isso, banalização, uma verdadeira banalização do nosso do casamento. Mas é verdade, é real. O movimento homossexual, aí sabemos também o movimento que eles estão fazendo, né, para atingir a família. E muitos políticos, partidos, às vezes, abraçam essa causa deles. Não tem nada contra, mas não podemos deixar desconstruir a família. Nós não aceitamos isso, vamos continuar brigando por isso. Ultimamente nós temos tido notícia sobre a liberação da maconha, liberação das drogas, projeto que está dentro do STF, dentro do Supremo.
É um absurdo só pensar nisso, liberar a maconha. Não tem justificativa para isso, não existe. Mas é uma realidade hoje. Está lá dentro para ser analisado, apreciado. Poderia falar sobre a poligamia. Já é real em alguns estados, algumas localidades. Temos um exemplo recente de São Paulo, onde o cartório formalizou um casamento entre um homem e 2 mulheres. Poligamia, está acontecendo. E o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Porque nós sabemos que a família é o pilar, é o sustentáculo da sociedade. Todos sabem disso. Ideologia de gênero, né? Outra grande preocupação, pelo contrário, uma das maiores preocupações nossas, ideologia de gênero, tentando passar essa ideologia para nossas crianças na escola. É um absurdo dizer que o sexo biológico não define o gênero da criança. São essas coisas que nós estamos nos preocupados, né? Tirar nome pai e mãe dos documentos. Há pouco tempo tivemos aqui, fizemos uma indicação aqui, um trabalho nesse sentido. É uma realidade hoje. Um projeto do Conselho Nacional de Justiça tirou todos os documentos o nome pai e mãe. Um colega meu me procurou ontem e falou: Ismael, uma pessoa preocupada, fui na Polícia Federal para preparar um documento para viajar. Impressionante, mas lá no documento não tinha mais o nome de pai e mãe. E eu expliquei para ele, já não só nisso, mas vários documentos, como certidão de nascimento, de casamento, já não existe o nome pai e mãe. Aí vocês podem ver que é a desconstrução da família. Não adianta querer explicar isso, né? Troço simples que aconteceu recente, vocês viram, a lei das palmadas, um pai não poder corrigir um filho, mas foi aprovada, é lei hoje. Se um filho quiser ir na delegacia denunciar o pai, vai lá e denuncia que o pai deu umas palmadas nele. Evidente que nós não aceitamos, nem hipótese nenhuma, espancamento, mas o pai pode sim corrigir o filho. A própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada fala isso. Aí vai muitas outras coisas, erotização das nossas crianças em sala de aula, mudança de sexo sem autorização dos pais. Já há um projeto tramitando no Congresso Nacional, até 14 anos, né, o filho pode decidir. E aí vai, são muitos. Parece mentira, mas não dá para acreditar que um dia nós teríamos que lutar contra essas coisas, contra esses movimentos, contra a família. Observam bem um homem que uma das maiores reputação moral e ética dos Estados Unidos, né? Um das maiores, o grande Billy Graham, que faleceu há pouco tempo. Billy Graham, ele observa bem o que ele disse: nunca pensei que chegaríamos a debater a definição do casamento. Nunca pensei, ele dizendo isso, debater a definição do casamento. A Bíblia é clara, Deus define o casamento entre um homem e uma mulher. Observam bem o grande Abraham Lincoln falando: observar o declínio moral do nosso país me causa grande preocupação. Creio que o lar e o casamento são o alicerce de nossa sociedade e devem ser protegidas. Grande Abraham Lincoln. E observa bem o que o Papa Bento XVI falou, sua célebre frase: é na família que o homem se realiza como filho, esposa e pai. É na família. Então, quero aqui mais uma vez reafirmar o nosso compromisso aqui perante a população do Estado do Espírito Santo, que nós vamos continuar, né? A bandeira, a nossa principal bandeira vai continuar sendo a família. Nós vamos continuar lutando, defendendo, valorizando a família, porque ela é uma instituição que não foi criada pelo homem. Não foi o homem que criou, inventou a família. Todos sabem disso. Então, queria mais uma vez dizer: a família é a primeira e a mais importante escola do mundo. Nada neste mundo deve substituir a família na formação moral, ética e espiritual dos seus filhos.
eu digo e repito mais uma vez, nenhum sucesso deste mundo vale o fracasso da família. Com todo respeito àqueles que entendem um novo formato de família, mas nós nunca vamos aceitar situações como há pouco tempo soltaram, queria mostrar isso aqui, um material onde mostra que família é tudo igual, só muda de endereço. Não é verdade isso, não é verdade. Está muito claro o que a família é e como ela é e como Deus criou e como nós defendemos. Então, quero mais uma vez dizer, nós vamos continuar aqui nessa Assembleia, continuar lutando, defendendo, valorizando essa instituição que é a família, porque a própria Constituição diz que a família é a base, é o pilar de toda a sociedade. Estão lutando para desconstruir a família, mas eu sei que nessa Assembleia, no nosso país, tem muitos homens de bem que lutam pela família, porque entendem a importância dessa instituição. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, deputado